E aí, pessoal dos oitavos anos, tudo certo? Espero que estejam se cuidando bastante aí nessa quarentena, ficando em casa e aproveitando também o tempo para estudar. Hoje eu trago aqui para vocês um vídeo de revisão da matéria de História. O vídeo ele tem o objetivo de ajudar vocês a lembrar de algumas coisas, porque muitas delas a gente não conseguiu trabalhar bem em sala de aula, né? Então, o vídeo é uma maneira de conseguir explicar para vocês esse conteúdo que a gente não conseguiu trabalhar presencialmente, né? Que teve que ser trabalhado à distância. Então, é para reduzir um pouquinho essa distância entre nós que eu trago esse vídeo aqui. E o bom do vídeo é que vocês podem ir pausando ele à medida que vocês quiserem, né? Então, quantas vezes for preciso pausar, quantas vezes for preciso voltar, ele vai ficar um pouquinho longo porque é a explicação de todo o conteúdo que eu mandei nesse período de quarentena, né? Então tem bastante coisa, mas vocês não precisam assistir ele todo de uma vez só, né? Vocês podem assistir ele aos poucos, vocês podem parar quando quiser, quando ficar cansado, enfim. Daí vocês podem dar uma pausa, né? E retomar depois. E o objetivo dele aqui é tentar mostrar para vocês aquilo que a gente trabalhou e tirando dúvidas, né, que possam ter ficado. O pessoal do oitavo ano tem procurado bem pouco, né? Então acho que não tem tantas dúvidas assim. Do oitavo A, uma aluna só me procurou, do oitavo B, 3, então a procura tem sido bem pequena. Espero que pelo menos estejam fazendo as atividades. Se não estão perguntando, acho que é porque tá de boas aí, né? Estão conseguindo fazer direitinho. Mas só para eu ter certeza que vocês tiveram o conteúdo e poder depois fazer uma avaliação diagnóstica com vocês para ver se realmente estão conseguindo acompanhar ou não, eu trago aqui essas informações resumidas. A gente começou lá, e o livro que vocês levaram para casa falava sobre a colonização, o avanço da colonização na América Portuguesa. Só para lembrar, a América Portuguesa era a parte da América, né, que correspondia aos portugueses. Então, era o que era o Brasil na época. Então, essa parte aqui, lembra lá do Tratado de Tordesilhas, né, aquele tratado entre Portugal e Espanha. De acordo com esse tratado, essa linha aqui, né, que era então o Tratado de Tordesilhas, tudo que estivesse a leste dessa linha pertencia então aos portugueses, tudo que estivesse a oeste dessa linha pertencia aos espanhóis. Então, essa parte aqui é que correspondia ao Brasil, então no caso era dos portugueses, de acordo com esse tratado, com o Tratado de Tordesilhas. Daí, se a gente fizer uma comparação aqui, né, no início da colonização do Brasil, a gente tem ali essa configuração do mapa, onde nós temos só essa parte aqui correspondendo ao território dos portugueses. E um tempinho depois a gente percebe que, né, esse mapa aqui já é do final dos anos 1700, e aí nessa época o Brasil já era muito mais do que aquilo que estava no Tratado de Tordesilhas. E aí eu espero que vocês já saibam a resposta dessa pergunta, porque afinal de contas vocês já leram sobre isso, né, desde a primeira atividade lá da quarentena. Como é que avançou tanto o território do Brasil, como é que avançou tanto essa América Portuguesa ao longo desse período. Não foi um único fator, né? Foram vários. Lá no início ainda da colonização, lá em 1627, o Frei Vicente de Salvador falou que os portugueses pareciam caranguejos, porque eles só ficavam arranhando as costas brasileiras. O que ele está querendo dizer com isso? Que os portugueses só vinham aqui, né, dominando o litoral, somente a costa do Brasil, né, as praias, o litoral brasileiro, e não avançavam para o interior. Então, alguns motivos do porquê era assim, né? A locomoção pelo interior era bem complicada. Primeiro porque eles não conheciam essas terras, né? Então, eles não estavam na Europa, eles não estavam em Portugal, que era um território já conhecido por eles. Eles estavam em terras bem distantes, né, que eles não conheciam, onde tinha mata fechada, onde tinha indígenas que já residiam nessas terras, que eram os donos da terra, né, que já haviam ocupado aqui há pelo menos 12 mil anos antes. Então, os indígenas resistiram da maneira que eles puderam, por mais que eles estivessem em desigualdade, né, no caráter bélico, ou seja, os europeus tinham armas muito poderosas e os indígenas
brasileiros não tinham o mesmo potencial de guerra que eles, então não foi tão simples assim avançar para o interior, porque havia uma série de obstáculos. Dizia lá no livro de vocês também que houve um período em que Portugal e Espanha tiveram o mesmo rei, que foi entre 1580 e 1640. Então, ao longo de 60 anos, Portugal e Espanha tiveram um único rei. E se era o mesmo rei, não tinha mais sentido, né, o Tratado de Tordesilhas. Então, eles podiam avançar o território porque era do mesmo rei, né? Então, o Tratado de Tordesilhas começou a ser ultrapassado sem maiores problemas, né? Sem que isso considerasse que os portugueses estavam invadindo o território dos espanhóis, porque afinal de contas o rei dos dois territórios era o mesmo. Um fator importante aqui, né, são os soldados. E como é que eles permitiram o avanço do território português na América? Eles combateram invasores. E aí eu pedi para vocês assistirem aquele filme, né, Vermelho Brasil, que é um filme que trata um pouquinho sobre isso. Sobre a tentativa dos franceses de invadir o território que hoje seria o Rio de Janeiro, né? No caso a Baía da Guanabara. Eles tentaram dominar durante um longo período aquelas terras, foram depois derrotados pelos portugueses e por isso hoje o Rio de Janeiro, né, ainda é parte do Brasil, lá não se fala francês, lá se fala português porque continuou sob o domínio dos portugueses. Mas tanto Portugal quanto Espanha, que então dominavam essa região, enviaram uma grande quantidade de soldados, porque aqui não havia esse contingente necessário, né, para combater, para tentar impedir então que os piratas de vários territórios europeus invadissem o litoral brasileiro e levassem as nossas riquezas. A principal delas, o pau-brasil, né, que na época era a principal riqueza exportada pelos portugueses, levadas daqui para a Europa. Aqui é uma imagem de que esses soldados ergueram uma série de fortes, né, as fortalezas, que era uma maneira de fiscalizar se tinha invasores chegando. Aqui é uma imagem atual, óbvio, né, porque na época não tinha esse monte de prédios lá no fundo, em 1615, mas é uma imagem do Forte de São Luís no Maranhão, que foi fundado não por portugueses, mas por franceses. Ué, os franceses não invadiram só a Baía da Guanabara? Não. Os franceses tentaram invadir outras partes do território brasileiro também. Não só o que hoje é o Rio de Janeiro, mas partes do Nordeste também. E foram expulsos lá também pelos portugueses. Aqui tem uma outra imagem de outros fortes, né? O Forte Nossa Senhora das Neves, lá em João Pessoa, na Paraíba, e ali embaixo o Forte dos Reis Magos, por isso tem o formato de uma estrela, né? Que fica lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Todas elas tinham o objetivo de tentar impedir, né, o avanço dos invasores no território do Brasil. Sobre os bandeirantes, né, eles foram de essencial importância para que houvesse o avanço desse território, porque o avanço do crescimento do território brasileiro, porque eles entraram para o interior do Brasil, né? No caso, tinha as entradas, que era uma expedição oficial criada pelo governo português para tentar procurar ouro e pedras preciosas no interior do Brasil. Só para a gente fazer um paralelo, no lado espanhol, eles já tinham encontrado uma grande quantidade de prata, e no Brasil ainda não tinham encontrado as pedras preciosas que eles achavam que tinham, e aí para eles era muito estranho que por várias partes da América tinha pedras preciosas e o Brasil não tivesse essas pedras. Então organizaram expedições para o interior do Brasil, só que era mais para o interior mesmo que tinha essas riquezas minerais, então as entradas acabaram não encontrando muita coisa, não tiveram muito sucesso. E aí a coroa portuguesa decidiu deixar que particulares, ou seja, aqueles que tivessem interesse em explorar as terras do interior do Brasil, pudessem avançar para o interior. Não só em busca de ouro e pedras preciosas, mas também para capturar indígenas. Então, um dos focos, né, também era capturar indígenas para trabalhar
nas fazendas, enfim, nos diferentes tipos de atividades comerciais que eles tivessem também, que os bandeirantes também tivessem nas suas cidades originais, né? E quais eram os objetivos dessas bandeiras, então? Aqui tem uma imagem dos bandeirantes que fica lá na cidade de São Paulo. A maioria desses bandeirantes saíram de São Paulo, então para eles tem uma simbologia muito grande. Uma das principais avenidas de São Paulo é a Avenida dos Bandeirantes. Tem a TV, uma TV de São Paulo, que é a TV Bandeirantes, a Band, né? É uma TV que homenageia então esses caras. E tem a rádio, enfim, tem uma série de homenagens aos bandeirantes na cidade e no estado de São Paulo como um todo. Uma dos objetivos era a caça ao índio. Aqui temos uma pintura que representa esse momento, né? Como faltava mão de obra nas grandes plantações de trigo e outros produtos em São Paulo, eles passaram a buscar indígenas para suprir essa falta de mão de obra. E muitos atacavam, para conseguir mais índios de uma vez só, atacavam as missões jesuíticas, porque lá tinha uma grande quantidade de indígenas, né, que estavam sendo catequizados pelos jesuítas, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então, era uma maneira de tentar trazer o máximo de indígenas de uma só vez. Aqui eu trago uma imagem, e aí associando então a essa questão da invasão das missões, né, de uma pichação e jogaram tinta, né, nesse monumento, e ali está escrito, né, bandeirantes assassinos. A gente não pode esquecer que esses bandeirantes, por mais que tenham conseguido avançar para o interior do Brasil, eles fizeram isso ao custo da morte de muitos indígenas, porque avançaram destruindo aldeias indígenas ou missões jesuíticas, onde eles nem preparados para a guerra estavam, e capturando os indígenas, né, transformando eles em escravizados. Então o livro até trazia lá um trecho que falava sobre isso, né, e essa imagem mostra um pouquinho. Que ainda é uma questão bem atual, né, porque há de se questionar até hoje o papel deles. Assim como os africanos, que nós já falamos bastante em aula, os indígenas também não aceitaram numa boa, pacificamente, virarem escravizados, né? Então eles reagiram de diferentes maneiras, assim como os africanos reagiram. E aqui a gente tem uma imagem que representa essas guerras, né, desses povos indígenas contra europeus. E muitas delas os indígenas tiveram sucesso, em outras não. Então, por causa de muitas derrotas, né, onde muitos bandeirantes morreram também nesses combates, eles, de alguma maneira, a caça ao índio foi entrando em declínio, né, foram deixando aos poucos de buscar essa caça ao índio. Sobre a busca de ouro por ouro e diamante, aqui a gente tem uma imagem que mostra de onde eles saíam e quais os objetivos, né, dessas bandeiras. Então aqui, ó, podem notar que boa parte dessas bandeiras, principalmente as que estão em busca de minérios, elas saem de São Paulo, né? Então por isso que a cidade de São Paulo tem uma série de homenagens aos bandeirantes. E também as de caça ao índio, né, acabam saindo daqui. As que saem lá do Nordeste brasileiro são as de sertanismo de contrato, que aí envolve a questão de luta contra os quilombos, né, onde viviam os escravizados, enfim, os ex-escravizados, né, os fugitivos. Então já é um outro tipo de bandeiras, né? Mas aqui focando especialmente na questão da busca de minérios, eles acabam indo para essa região de Cuiabá, Goiás, Vila Rica, que seria Minas Gerais, que é onde eles vão começar a encontrar o ouro, né, na fase inicial da busca por ouro no Brasil. Aqui uma pintura que mostra um pouquinho sobre como eles exploravam, né, esse ouro, que muitas vezes vinha de minas que estavam lá no alto dos morros, enfim, e aqui eles encontravam, né, parte desse ouro que saía dessas minas, né, junto com as águas da chuva e tudo mais, ou dos rios, e que acabava se depositando ali nas margens dos rios. E isso está muito ligado a uma crise econômica que Portugal viveu, né, onde era muito necessário encontrar esse ouro, porque senão a situação de Portugal ficaria realmente caótica.
À medida que vão encontrando ouro na região das Minas Gerais e parte do centro-oeste brasileiro, Mato Grosso, Goiás, os paulistas acabam organizando as monções, né, que são aquelas expedições para levar produtos para lá. Se vocês leram o que dizia lá no livro sobre isso, essas regiões onde tinha ouro no Brasil eram regiões que estavam sem nenhuma urbanização, ou seja, onde não tinha nenhuma organização, não tinha cidades organizadas, não tinha comércio, não tinha o básico, como por exemplo material de construção para construir as primeiras casas. Então, nem plantações de onde eles pudessem retirar comida. Então, essas monções vão ser essas expedições que vão levar o básico para eles, porque esses bandeirantes que encontraram o ouro lá logo no início não tinham estrutura nenhuma. Então, para eles faltava tudo, desde alimento até roupas, até instrumentos de trabalho, até o necessário para construir uma casa. Então, esses caras vão acabar organizando expedições para atender as necessidades também desses bandeirantes. E aí entra uma questão de que quanto menos produtos tem, mais caros eles ficam, né? Então, se naquela região não tinha instrumentos de trabalho e era extremamente necessário eles terem os instrumentos para poder extrair o ouro, esses instrumentos eram vendidos a um preço absurdamente alto, porque não tinha de quem comprar e não tinha como voltar a São Paulo para buscar esses produtos, para buscar esses instrumentos e retornar depois. Não, né, não é como hoje, que há uma facilidade nesse transporte, né? Eles tinham que ir a cavalo, com carroças, enfim, com uma série de dificuldades atravessando morros, serras, era bastante complicado. Então esses caras que organizaram essas expedições comerciais acabaram lucrando muito com o trabalho dos bandeirantes nas minas. Sobre o sertanismo de contrato, ele envolve então, essa é a imagem do Domingos Jorge Velho, que foi quem foi o responsável, foi pago para destruir o quilombo de Palmares, que foi o maior quilombo da época, lá em Alagoas, onde hoje é Alagoas. Eles eram contratados ou pelo governo da época, ou por governos locais, ou por fazendeiros, enfim. Ele podia ser de várias origens essa contratação, para combater principalmente indígenas e afrodescendentes que se rebelavam contra a escravidão. Então, esse sertanismo de contrato também é considerado um tipo de trabalho de bandeirantes, porque era com o objetivo de expandir o território do Brasil para o interior. Sobre os jesuítas, a gente falou ano passado sobre eles, mas não sei se vocês vão lembrar, quando a gente estudou lá sobre a Reforma Protestante. A Companhia de Jesus, né, ela surge depois do início da Reforma Protestante. Daí a Igreja Católica faz a Contra-Reforma, né, a Reforma Católica, e uma das instituições que são criadas nessa Reforma Católica é a Companhia de Jesus, que é uma tentativa, então, de criar um grupo de padres que iria anunciar a mensagem de Jesus para outros povos. Então, iria evangelizar outros povos, levar o evangelho, catequizar, dar catequese a outros povos. E aí, os jesuítas, eles vão vir para o Brasil, na época em que ainda o Brasil tinha o mesmo rei que Portugal tinha o mesmo rei que a Espanha, né? Então, eles acabam vindo para cá numa grande quantidade e construindo aldeamentos indígenas, ou seja, eles criam estruturas que vão ser chamadas de missões, onde vai ter uma série de uma organização, uma estrutura para evangelizar os indígenas, catequizá-los, ensinar a eles a fé cristã, como mostra então essa imagem aqui, né, onde o padre está falando, pregando para os indígenas. Aqui nesse mapa a gente pode ver por onde estavam espalhadas nessas missões, essas aldeias religiosas onde era pregado então o catolicismo para os indígenas e tal. Aqui a gente tem em vermelho as que eram missões espanholas. Notem que é bem na divisa do território então do Brasil, já o Brasil pós-avanço, né, para dentro do território. E aqui a gente tem as missões portuguesas, né? Então, todas elas eram, aliás, todas elas não, a grande maioria delas era de jesuítas, mas havia algumas missões que eram de outras ordens religiosas católicas, mas elas tinham então o mesmo objetivo, que era catequizar, ensinar o catolicismo, né, a religião católica para os indígenas.
Os jesuítas, em geral, combateram a escravidão indígena, então eles não escravizavam indígenas dentro das missões. Eles lá os indígenas trabalhavam para poder ter o seu próprio, né, ter o seu alimento dentro de uma estrutura que era organizada então pelos portugueses e espanhóis, mas eles não eram escravizados. Por isso que muitos bandeirantes, né, que invadiram as missões jesuíticas, capturavam os indígenas porque queriam tê-los como escravos, né, já que ali a mão de obra deles não era aproveitada nesse sistema. E em 1680, o padre Antônio Vieira, que era um jesuíta, consegue que o rei de Portugal aprove uma lei proibindo a escravização do indígena. E ele faz isso porque eles têm uma proximidade maior, né, com esses indígenas, conviviam com eles, lidavam com eles no dia a dia, e aí lutam pelo fim da escravização desses povos. Mas vocês devem ter acompanhado lá no livro também, que fala sobre uma revolta, né, a revolta de Beckman, que aconteceu lá no Maranhão, onde os colonos, né, os que viviam na colônia, o Brasil que era colônia de Portugal, os que viviam aqui então, só que lá na região do Maranhão, eles se revoltam por causa dessa proibição. Né? Afinal de contas, eles usavam mão de obra indígena, por mais que fosse escravizada, eles usavam essa mão de obra. Né? E aí houve uma série de protestos liderados pelos irmãos Beckman. Né? Então, eles acabam lutando brigando com a coroa portuguesa, porque eles querem a volta da escravização de indígenas. Para eles isso era extremamente necessário para que se mantivesse o comércio local e a produção local. A revolta foi reprimida, porque afinal de contas foi uma revolta contra a coroa, mas a escravização de indígenas volta a acontecer. O rei volta atrás e permite que indígenas sejam escravizados. E sobre a criação de gado, ela também ajuda a levar, a avançar para dentro do interior do Brasil, porque acontece que para, né, levar esse gado de um lugar ao outro, né, o gado ele não ficava no litoral, né, ele ficava então mais nos campos, no interior do território. Então, tanto no Nordeste quanto no Sul, né, eles passam a ser uma maneira de permitir que novas fazendas sejam estabelecidas mais para o interior e não só no litoral brasileiro. Então a criação de gado também ajudou a conduzir esse processo de interiorização, né, no território brasileiro. Daí aqui tem uma imagem que mostra de onde parte desse gado saía e para onde ele ia. Aqui brevemente, né, um pouquinho da nossa história, né? Aqui tem os 7 povos das missões, que talvez alguns de vocês já tenham visitados, bem lá mais para o interior do Rio Grande do Sul, né? Aqui eram 7 diferentes missões jesuíticas, né? Cada uma delas com o nome de um santo ali. Nós temos aqui embaixo a colônia do Santíssimo Sacramento. Notem que aqui está tudo em espanhol, né? São Luís, São Lourenço, São Borja, nome de cidades que existe até hoje, tá? Santo Ângelo, né, que é uma cidade que existe até hoje. Então, enfim, nessa época essas cidades eram cidades espanholas, tá? Eram missões jesuíticas espanholas. E aqui a gente tem a nova colônia do Santíssimo Sacramento, que era uma colônia dos portugueses, uma missão jesuítica dos portugueses. Então, aqui vocês devem ter acompanhado ali no livro que teve uma série de disputas, uma série de acordos, uma série de tratados que iam decidindo para quem ficaria essa região, porque essa era uma região de disputa, porque era bem onde estava a divisa do território português e do território espanhol. Então, quando acaba a União Ibérica, aqui vai ser uma área de intensos conflitos, né? E uma série de acordos vão acontecer para definir como é que vai ficar essa região e para quem ela vai ficar. E no meio disso nós tivemos uma grande guerra, no caso das autoridades portuguesas e espanholas contra os povos indígenas e contra os jesuítas, né, que foi a Guerra Guaranítica. Ela aconteceu logo depois do Tratado de Madrid, porque aí todos os povos que viviam então nos 7 povos das missões tinham que deixar aquelas terras, e aí eles entram em conflito, porque eles não queriam deixar as terras onde eles viviam, né? Então, por não aceitar, né, a troca de a que povo eles pertenciam, acaba se iniciando então uma guerra, onde a gente vai ter ali a figura do Sepete Araju, né, que foi um dos grandes símbolos, né, dessa resistência indígena, por mais que os espanhóis e portugueses acabassem depois
derrotando esses povos indígenas. Então a guerra guaranítica, a guerra dos guaranis, é uma guerra que acaba com a derrota do povo guarani. Bom, então o que eu falei até agora fazia parte daquele primeiro bloco de atividades, né, que eu pedi para vocês, e o segundo bloco também que falava sobre o filme. O filme tinha uma relação direta com essa questão dos soldados, né, da invasão do território brasileiro por outros, por piratas, né, e por corsários que vinham de outros países. No terceiro bloco, eu trago ali, era na época, né, eu pedi para vocês na época que lembrava o descobrimento do Brasil, né, entre aspas, porque a gente já falou sobre isso ano passado, enfim, não era um descobrimento, mas eu pedi para vocês fazerem a interpretação de um samba enredo, né, da escola Mangueira, que venceu o Carnaval em 2019, e depois de uma imagem, né, a imagem clássica do descobrimento do Brasil. Sobre o samba enredo, ele fala assim, né, desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento, tem sangue retinto, sangue incrustado ali, né, um sangue já que já solidificou, pisado atrás do herói emoldurado. E qual é a crítica que isso apresenta em relação ao descobrimento, né? Que tem mais invasão do que descobrimento, né? Que a gente sabe que não foi uma chegada pacífica no território, foi uma conquista bastante violenta, não só no sentido bélico, né? Não só no fato de ter sido uma guerra contra os povos indígenas, mas também na questão de uma violência cultural, né? Porque os indígenas tiveram que foram forçados a abrir mão da sua cultura para aderir à cultura portuguesa, né? Nos hábitos, nos costumes, na religião, enfim, todos os aspectos. E o filme mostra um pouquinho isso também, né? A outra questão então, que é a imagem, né? Ela mostra essa chegada dos portugueses. E aqui eu pergunto para vocês como é que a imagem retrata esse fato histórico, né? Eu pedi que vocês observassem aqui, né, a surpresa dos indígenas com a chegada, o fato de serem pessoas muito diferentes em embarcações gigantescas, coisas que os indígenas não faziam a menor ideia, né, que existia. Daí eu pedi para vocês assistirem também um videozinho lá, o Pindorama, que mostra um pouquinho sobre essa visão do indígena, né, para essa chegada dos europeus, e depois eu peço para vocês darem uma analisada em alguns lugares de memória que falam sobre o tráfico de escravizados, porque afinal de contas a gente estava falando sobre isso lá quando começou a quarentena, a gente ia nos espaços de memória da escravidão em Porto Alegre, acabamos não fazendo atividade, a gente vai fazer quando voltar, nem que seja em agosto, setembro, 2025, não sei, quando a gente voltar a gente vai fazer essa atividade, tá? E aí eu trouxe alguns dados ali para vocês analisarem, né? Como por exemplo o Porto de Jaguarão, onde tinha próximo ali, né, uma grande quantidade de charqueadas. Lembrando o que é a charqueada, né? Eram fazendas onde era preparado o charque, onde a carne do animal, né, era deixada secando no sol com muito sal por cima, então ela virava uma carne seca porque o sal sugava toda o líquido da carne, e era uma carne muito comercializada no Brasil porque ela era uma carne barata, né? O fato dela ser essa carne seca barateava muito o custo e era comida para escravo, então ela era vendida no Brasil inteiro. Lembrem que não tinha energia elétrica nessa época, então comer carne fresca, né? Enfim, cozinhar a carne fresca era privilégio de quem criava um animal ou de quem morava numa cidade onde tivesse esse comércio de uma maneira mais fácil, né? Em geral, na grande parte do Brasil não era possível comer carne tão facilmente, porque o transporte do animal não era tão simples assim, né? Eram outros tempos. Então, o comércio da carne seca era permitido a uma parte maior da população. Então Pelotas e Jaguarão ali tem uma grande quantidade de escravizados por isso, né? Porque eles trabalhavam nas charqueadas. E também eu faço então essa pergunta da relação, né, entre as charqueadas e a quantidade de escravizados. Aqui depois tem uma outra parte que fala sobre o sítio das charqueadas em Pelotas, que mostra que eles não apenas trabalhavam nas charqueadas, mas eles trabalhavam também na construção civil,
enfim, nas olarias, né, trabalhando fazendo telhas e outros materiais de barro, enfim, havia outros tipos de trabalho também. E por fim eu peço para vocês olharem um videozinho ali que falava sobre o Quilombo Chácara das Rosas. Lembrando, Quilombo era o lugar para onde iam escravizados que fugiam da escravidão, fossem eles afrodescendentes ou fossem eles indígenas. E aí nesses quilombos eles iniciavam uma nova vida, tentavam se ajudar mutuamente, né, iniciar uma nova vida. E Canoas tem o primeiro quilombo urbano do Brasil. Não que foi o primeiro a existir, mas foi o primeiro a ser reconhecido. Né? Então, em 2015 houve o reconhecimento do quilombo Chácara das Rosas como um quilombo urbano, ou seja, um quilombo dentro de uma cidade, né? Que não era que nem o quilombo dos Palmares, por exemplo, que era no meio da Serra da Barriga, lá no atual Alagoas. Então, eu ali falava um pouquinho sobre a origem desse quilombo, e por ser em Canoas eu acho que é bem interessante vocês acompanharem isso. E por fim aqui a última atividade, né, que eu passei para vocês, que é sobre a questão do ouro, né, da mineração no Brasil. A gente tem aqui algumas páginas do livro, quem está com o livro em casa, né, pode acompanhar ali bem tranquilo, da descoberta do ouro, né, do início da exploração do ouro lá na região das Minas Gerais. As perguntas em geral que eu fui colocando estão relacionadas àquela página, então não são questões muito difíceis, nem que precisa refletir tanto assim, né? Mas eu quero que realmente vocês respondam ali e façam com cuidado as questões. Tem aqui a primeira guerra que vai acontecer então por causa da exploração do ouro, né? A guerra dos Emboabas, que era então a guerra dos que já tinham chegado ali, que eram os paulistas. Lembrem dos bandeirantes lá que eu falei antes, né? Esses paulistas bandeirantes, e esses recém-chegados que eram os Emboabas. Porque eles eram os Emboabas, né? Emboaba na língua tupi era aqueles que as aves de pés emplumados, e como eles vinham com botas, enquanto os paulistas não podiam usar botas porque eles nem tinham condições de comprar o básico, eles acabaram ganhando esse apelido, né? Então a guerra dos Emboabas vai ser a guerra para ver quem é que pode explorar aquela região das minas. E aí as perguntinhas ali falam um pouquinho sobre isso, né? Aqui a região onde havia, né, essas jazidas, ou seja, onde havia as minas de exploração de ouro. E aqui em rosa a gente tem a área de exploração de diamantes, né? A principal delas ali, a atual cidade de Diamantina, que era onde havia uma grande quantidade de diamantes. Na época era chamada de Arraial do Tijuco. Aqui fala um pouquinho sobre o controle desse ouro, né? A partir do momento que esse ouro é localizado, os portugueses passam a tentar, da maior maneira possível, controlar a exploração dele, né? Para que ele pudesse passar diretamente pelo controle dos portugueses. E aí, para isso, a intendência das minas vai ser uma maneira de o rei de Portugal ter aqui uma fiscalização própria desse ouro. Depois aqui fala sobre o Santo do Pau Oco, né, que seria o quê? Muitas imagens de santos eram usadas para esconder o ouro, porque afinal de contas, de toda maneira que eles pudessem não passar pela fiscalização, era uma maneira deles não pagarem imposto. Então, muitas imagens de santo foram usadas para isso, né? O quinto era o principal imposto, né? Quinto porque era 1/5 de todo o ouro que era explorado, então 20% tinha que ir para a coroa portuguesa. Só que, como vocês já viram pela imagem ali, pela imagem de santo, eles faziam de tudo para não pagar esse imposto, para burlar esse imposto. Então, como uma maneira de dificultar esse desvio de ouro, foram criadas as casas de fundição. Por quê? Porque as casas de fundição ficavam bem pertinho das minas, e aí as casas de fundição derretiam o ouro. E com o ouro derretido, era mais fácil de calcular quanto que precisava ser pago pelo contribuinte, pelo explorador das minas. Então, foi uma maneira de ter um maior controle disso. Como quem trabalhava naquela região, quem explorava aquela região, não queria maior controle, eles acabaram iniciando uma grande revolta, né? A revolta de Vila Rica, que era pelo fim das casas de fundição, mas também era pela redução dos preços dos alimentos, que eram muito elevados. Por que eram tão elevados? Porque era uma região muito rica, né? Uma região que tinha muito ouro.
Então, eles cobravam um valor realmente bastante elevado pelos produtos, porque havia quem pudesse pagar naquela região. E aqui, finalizando, não, só antes uma coisa, por mais que a população parecesse muito rica, né, a gente não tinha só ricos nessa região, né, uma parte significativa da população era uma população bem pobre, né, que na verdade ia para aquela região com esperança de lucrar bastante, de enriquecer, só que essa esperança ficava perdida no caminho porque eles não enriqueceram, continuaram muito pobres e necessitados, né? Então não era a grande parte da população. Isso está na atividade que eu estou mandando para vocês agora nesse próximo bloco de atividades, né, para finalizar o conteúdo da mineração. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o auge da produção de ouro na região das minas, né? Vocês notem ali que temos um crescimento, né, gigantesco, aqui quando encontraram o ouro, depois vai crescendo absurdamente e depois vai tendo uma queda significativa. Porque lembrem que o ouro é um recurso natural não renovável, né? Depois que retira ele da natureza, ele não volta, né? Então, à medida que ele foi se esgotando, né, foi diminuindo aqui a produção de ouro. Ele traz mudanças, e isso é bem importante, sobre as mudanças que a mineração trouxe para o Brasil, porque tanto quanto a gente viu lá agora há pouco, né, os bandeirantes, os jesuítas e tal, a exploração do ouro avançou infinitamente em quantidade de população para o interior do Brasil. Então, a ocupação e povoamento desse interior do Brasil foi uma grande mudança trazida pela mineração. Cresce a vida urbana, ou seja, crescem as cidades nessa região, bem organizadas, bem estruturadas, aos poucos, mas isso vai acontecendo. Uma mudança importantíssima é que a capital do Brasil vai deixar de ser Salvador, onde os portugueses chegaram lá em 1500, e vai passar a ser o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro ficava muito mais próximo das minas, né, de Minas Gerais. Então, era o principal porto, aliás, na época era o único porto, por onde os portugueses permitiam que saísse o ouro em direção a Portugal. Então, era importantíssimo que a capital do Brasil passasse a ser o Rio de Janeiro. Então, essa é uma grande mudança, né, causada pela mineração. E cresce o mercado interno, ou seja, não vai agora se consumir só produtos de Portugal, né? Agora também vai crescer um comércio dentro do território brasileiro, desde o gado que vinha do Nordeste ou que vinha do Sul do Brasil para a região das Minas, vai ter uma grande quantidade de escravizados que vai vir do Rio de Janeiro para trabalhar na região das Minas, e também alguns artigos europeus que chegavam pelo Porto do Rio de Janeiro em direção às Minas. Então, esse comércio interno vai aumentar bastante. E para terminar, que o vídeo já está gigantesco, os caminhos do ouro, né? Qual era o caminho que esse ouro fazia até chegar na Europa? Bom, primeiro ele era retirado, então, de diferentes minas, de diferentes rios, na região das Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Muitas vezes, então, esse ouro seguia para as casas de fundição, depois que elas passaram a existir, né? Elas eram ali já seladas, ou seja, era colocado um selo da coroa portuguesa, e quintado, ou seja, era cobrado o quinto, 20% de tudo que era produzido, que aí era o que iria para sua majestade, né, para o rei de Portugal. E aí aqui um colega fez a pergunta esses dias para mim sobre os percentuais, né? Desses 20%, vamos dizer então que de todos esses 20% que iam para a coroa, todo esse percentual ia para o Rio de Janeiro, né? Era levado então pelos dragões, né, pelos guardas oficiais, até o Rio de Janeiro, onde daí no Rio de Janeiro, lá no Porto do Rio de Janeiro, ele era colocado em navios e ia para Portugal. E aí, aqui é a parte interessante, né? Em Lisboa, o ouro era depositado nos cofres reais e posto em circulação, mas só uma pequena parte desse ouro ficava em Portugal. Por quê? Porque metade do ouro arrecadado acabou indo para a Inglaterra. Mas por quê? Porque Portugal tinha uma grande quantidade de dívidas com a Inglaterra. Havia um acordo na época, né, onde Portugal só podia comprar tecidos dos ingleses. Então, Portugal tinha uma dívida absurda com os ingleses. Então, metade do ouro que saía daqui acabava indo para os ingleses.
30% ia para outros parceiros comerciais, fora os ingleses. Então, na verdade, só 20% de tudo que saía do Brasil acabou ficando de fato em Portugal. Eu espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas de vocês, tenha explicado um pouquinho o conteúdo. Foi cansativo, demorou bastante, mas se não, né, enfim, puderam assistir aos poucos também, né, pausando, enfim, vendo à medida que vocês iam conseguindo. Eu deixei ali uma avaliação diagnóstica para vocês, lembrando que ela é um diagnóstico, então ela não tem o objetivo de dizer se vocês vão tirar uma boa nota ou uma nota ruim, porque ela não tem um objetivo de fazer uma avaliação como se fosse uma prova, tá? O objetivo dela é eu perceber se vocês compreenderam o conteúdo ou não, para eu saber se a partir das próximas atividades, se a gente tiver que continuar com atividades virtuais, se eu mudo o assunto, se vocês já entenderam bem, eu posso mudar de assunto, ou se vocês não entenderem, eu vou ter que retomar algumas coisas, tá? Então o objetivo é esse. Se cuidem, estudem, não deixem então os estudos de lado, se organizem para poder continuar estudando, certo? E assim que der, a gente retorna às aulas presenciais. Mas o importante agora é cuidar da saúde de vocês, da família de vocês, para a gente poder sair numa boa de tudo isso, certo? Um abraço então, se cuidem e até um próximo vídeo. Tchau!